Uma explosão poderosa ocorreu ontem na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia. As autoridades locais imediatamente classificaram isso como um crime de guerra e anunciaram uma evacuação em larga escala da população civil. Pelo menos 3 casas particulares foram completamente destruídas e outras 15 ficaram danificadas. Esse é o resultado da explosão ocorrida ontem nos arredores de Dnipro. O ocorrido tornou-se conhecido na terça-feira, 25 de agosto. Oficialmente, a causa do incidente ainda não foi confirmada. A polícia e o Serviço Estadual de Situações de Emergência da região de Dnipropetrovsk evitaram comentar e aconselharam jornalistas a aguardarem uma declaração da administração regional. Mas uma resposta clara ainda não foi dada. Centenas de pessoas foram urgentemente evacuadas de suas próprias casas na comunidade de Peshanskaya, no distrito de Samar. E o problema é que este já é o terceiro incidente semelhante, com explosões e detonações secundárias, que ocorreu no território da Ucrânia nos últimos 2 meses. Vamos analisar com o máximo de cautela o que aconteceu ontem perto de Samar e por que as autoridades locais já estão chamando isso de crime de guerra. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e não se esqueça de escrever seu comentário abaixo, talvez depois de assistir. Então, vamos começar com os próprios fatos. No dia 25 de agosto, perto da cidade de Samar, na região de Dnipropetrovsk, ocorreu uma explosão muito forte. Os grupos locais imediatamente mostraram a dimensão da explosão e relataram um incêndio após ela. Em várias localidades, a evacuação foi imediatamente anunciada. Vânia, corra para a esquerda! Infelizmente, há uma vítima fatal. Foi recomendado às pessoas com mobilidade reduzida levar documentos, medicamentos necessários e ir de primeira necessidade. De acordo com as informações, na vida. E evitar comentários sobre a causa. Seus representantes aconselharam os jornalistas a aguardarem. CBL! Infelizmente, Há uma vítima fatal, uma mulher, e mais de 10 feridos. Isso foi declarado pela administração estatal do distrito de Samar, na região de Dnipropetrovsk. A evacuação dos moradores está ocorrendo da zona de perigo, conforme declarado pelas autoridades. Os moradores da comunidade de Peshanska e do distrito de Orlovchansk estão sendo orientados a manter a calma e seguir rigorosamente as instruções das autoridades, da polícia e dos bombeiros. E aqui destaco que, de modo geral, durante qualquer evacuação, as pessoas não devem se aproximar da área de perigo, não devem atrapalhar o trabalho dos serviços de emergência, ajudar crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, levar consigo documentos, medicamentos necessários e itens de primeira necessidade. Na manhã do dia 26 de agosto, equipes de investigação da polícia, especialistas em explosivos e todos os serviços especializados continuam trabalhando no local da explosão. O chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Alexander Gandja, declarou na véspera que está trabalhando em Peshanka, no distrito de Samar, no local do crime de guerra. Foi exatamente assim que ele chamou o que aconteceu: crime de guerra. Gandza realizou uma reunião com policiais, equipes de resgate, representantes das autoridades locais e serviços especializados. Ele também informou que 3 casas particulares foram destruídas e 15 foram danificadas. As pessoas do epicentro da explosão foram evacuadas literalmente nos primeiros minutos. O acesso à área perigosa está restrito. Muitos meios de comunicação ucranianos já confirmaram ontem que as autoridades declararam abertamente o crime de guerra da Federação Russa. Embora a polícia e os bombeiros da região de Dnipropetrovsk oficialmente ainda tenham se abstido de fazer comentários semelhantes sobre a causa. Seus representantes aconselharam jornalistas a aguardarem uma declaração separada da administração estadual, já que o local da explosão pode ser um tema sensível. Não há mais detalhes no momento. Mas infelizmente isso se assemelha ao que já aconteceu antes, e não faz tanto tempo. Na noite de 6 de julho, vale lembrar, deste ano, as tropas russas atacaram Vishnevoy, perto de Kiev, após o que ocorreu uma detonação secundária de objetos explosivos, que estavam armazenados no depósito. 8 pessoas morreram, outras 29 ficaram feridas. 5 ruas foram destruídas e mais de 600 pessoas foram evacuadas temporariamente.
E então, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na época chamou a situação de absolutamente horrível e informou que havia um depósito de munições em Vyshnevoye e que o inimigo atingiu exatamente esse depósito. A seguir, trago uma citação dele. Os culpados serão responsabilizados criminalmente e, sem dúvida, serão demitidos da Ukroboronprom, porque o depósito pertencia a uma das empresas da Ukroboronprom. Então, alguns dias depois, o Serviço de Segurança da Ucrânia identificou os diretores específicos das empresas da Ukroboronprom que colocaram o depósito exatamente em Vyshnevoye, perto de residências. O diretor da Ukroboronprom então pediu demissão e pouco mais de uma semana depois, os diretores de duas empresas estatais do consórcio foram demitidos por violação das regras de armazenamento. E o mais importante, depois daquele incidente, Zelensky ordenou que todos os depósitos de armas na Ucrânia fossem inspecionados para garantir que ficassem longe de áreas residenciais. Embora valha ressaltar que dificilmente a Ukroboronprom armazenava munições nesses depósitos por pura má intenção. Porque esses depósitos na Ucrânia existem desde a época da União Soviética, quando ficavam fora dos limites das cidades. Mas as cidades cresceram e, no final, os depósitos acabaram cercados por casas. E vale ressaltar que ninguém imaginava que os russos iriam se degradar e se tornar tão selvagens a ponto de, no século XXI, iniciarem uma guerra em larga escala. Mas, infelizmente, Vyshnevoye não é o único episódio desse tipo neste verão. Em julho, em um campo de treinamento militar nos arredores de Khmelnytskyi, ocorreu uma detonação descontrolada de munições que durou quase o dia inteiro. O Escritório Estatal de Investigações conduziu uma investigação prévia com duas hipóteses de investigação. A primeira é a violação dos requisitos de segurança durante o transporte ou descarregamento de munições, o que poderia ter causado a explosão inicial e a detonação subsequente. E a segunda é a explosão intencional ou sabotagem. A segunda versão envolve o lado inimigo, com o objetivo de destruir o armamento ucraniano e os estoques técnico-militares. Naquela ocasião, 5 militares ficaram feridos, ou seja, já temos um precedente em que nem mesmo a investigação oficial consegue, como se diz, distinguir imediatamente negligência de um ataque deliberado. Exatamente a mesma incerteza que existe na história de hoje perto de Samar, na região de Dnipropetrovsk. A propósito, explosões semelhantes em depósitos de munição no território da Ucrânia já eram registradas antes da guerra em grande escala. Por exemplo, em 2018, uma explosão em um arsenal militar perto de Ichnia, na região de Chernigov, obrigou a evacuação de 12.500 pessoas. E no próprio depósito, com uma área de 682 hectares, estavam armazenadas cerca de 88 mil toneladas de munições. Ou seja, o problema da segurança no armazenamento de munições na Ucrânia é antigo e sistêmico. Ela existia antes de 2022. E mesmo antes desse momento, os russos também atacavam esses locais. Mas é justamente durante a guerra em grande escala que cada incidente desse tipo automaticamente levanta a questão: estamos diante de negligência ou de um ataque direcionado do inimigo? Resultado: em um mês e meio, este já é pelo menos o terceiro incidente semelhante com explosões e detonação secundária no território da Ucrânia. Vyshnevoye, 6 de julho. Campo de treinamento perto de Khmelnytskyi, 31 de julho. E agora, Pechanka, perto de Samar, em 25 de agosto. No primeiro caso, a causa foi estabelecida de forma rápida e inequívoca. Foi um ataque russo a um depósito de munições, pelo qual responsáveis específicos da defesa ucraniana perderam seus cargos. No segundo caso, a investigação ainda oscila entre a versão de violação das regras de armazenamento e transporte e a versão de sabotagem do inimigo. E no terceiro caso, o de ontem, as autoridades locais já estão chamando o ocorrido de crime de guerra, mesmo antes da conclusão da investigação. Embora a polícia e o Serviço Estatal de Emergências ainda não tenham confirmado oficialmente a causa, mas a conclusão de tudo isso é uma só. É importante cuidar da própria segurança e, amigos, nunca ignorar os sinais de alerta aéreo. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.